Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num teste de fitness que, olha, promete mudar o jogo de como a gente mede nossa capacidade física. E o mais incrível, usando só um elástico. Pensa só, e se fosse possível ter um teste de fitness super preciso, de ponta mesmo, sem precisar de todo aquele aparato de laboratório de alta tecnologia? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas é justamente essa a ideia que a gente vai investigar hoje. Bom, para a gente entender o contexto, o padrão ouro, sabe? Aquele que todo mundo usa como referência para medir a aptidão aeróbica, é o teste de exercício cardiopulmonar, ou simplesmente CPIs. É o que há de mais confiável hoje para atletas, médicos, todo mundo. E olha só como é esse tal de padrão ouro na prática. É basicamente isso aí. Um laboratório todo equipado, com esteira, aqueles analisadores de gás, um monte de monitor. É uma operação bem complexa, que precisa de espaço, de grana, não é para qualquer um. Ok, agora segura essa imagem na cabeça, porque o método novo que a gente vai ver usa só isso aqui. Pois é isso mesmo. Um tapete com umas marcações, um cinto e um elástico. Toda aquela parafernália do laboratório foi trocada por isso. A grande sacada, a grande inovação aqui é justamente essa simplicidade. Mas por que essa simplicidade toda é tão importante? Bom, isso nos leva direto para um ponto crucial: as barreiras que existem nos testes de fitness hoje. Então, a questão é, como é que se mede de verdade o pico do condicionamento de alguém? Saber isso é super importante, tanto para montar um treino certo, quanto para avaliar a saúde de modo geral. O problema é que o método padrão, o tal do CPX, por mais preciso que seja, tem umas barreiras bem grandes. E essas barreiras são exatamente o que a gente vê aqui. Primeiro, o equipamento é caríssimo. Segundo, precisa de um lugar grande e específico só para isso. Ele não é nada portátil, não dá para levar para uma quadra, por exemplo. E ainda por cima é limitado a um tipo de movimento, como correr na esteira, e exige profissionais super qualificados para operar tudo. Ou seja, isso limita demais o acesso para muita gente, né? Pense em academias, clínicas menores, programas de saúde. Fica inviável. Então, foi pensando exatamente nesses problemas, custo, acessibilidade, praticidade, que um grupo de pesquisadores veio com uma alternativa bem inovadora. E a solução tem nome. É o teste de exercício cardiopulmonar com resistência elástica, ou CPXL para facilitar. A ideia era bem clara: criar um teste que conseguisse dar os mesmos dados importantes que o padrão ouro, só que de um jeito, sabe, muito mais acessível, fácil de levar para qualquer lugar e bem mais prático. E o funcionamento é genial de tão simples. Basicamente, a pessoa fica presa nesse elástico e faz um movimento de ir e vir num tapete marcado, seguindo o ritmo de um metrônomo. A cada etapa do teste, ela tem que ir um pouco mais longe. E quanto mais longe ela vai, mais o elástico estica e mais pesado fica o exercício. A intensidade vai aumentando, aumentando, até a pessoa chegar no limite. Tá, parece simples, parece prático. Mas a pergunta de US$ 1 milhão é: isso funciona mesmo? Será que é confiável? O que a ciência tem a dizer sobre a validade desse teste? Ok, para a gente entender a resposta, a gente precisa falar rapidinho de alguns termos. O primeiro é o VO2 max. Pensa nele como teto da capacidade do corpo de usar oxigênio durante um exercício muito intenso. É a medida máxima da nossa capacidade aeróbica. Depois temos os limiares ventilatórios, o VT1 e o VT2. Eles são basicamente pontos de virada, sabe? Pontos onde a nossa respiração muda e que indicam a transição entre as zonas de intensidade, de moderada para pesada e de pesada para muito severa. Então, a grande dúvida da pesquisa era essa: será que esse teste simples com elástico consegue identificar esses marcadores super importantes de forma confiável, mesmo sendo tão diferente do teste na esteira? E a resposta veio em forma de número. Quando os pesquisadores foram ver a consistência do VO2 max, um dos marcadores mais importantes, eles encontraram um coeficiente de correlação de 0,921. E o que esse número significa na prática? Significa que o teste é altamente reprodutível. Ou seja, se a mesma pessoa fizer o teste hoje e depois de novo amanhã, os resultados do VO2 max vão ser praticamente os mesmos. Isso é uma baita confirmação de que o método é confiável. Mas, e sempre tem o mais, né? Confiável não quer dizer idêntico. E é aqui que a história fica realmente interessante e talvez seja a parte mais importante de toda essa análise. O ponto-chave é o seguinte: apesar do teste do elástico ser consistente com ele mesmo, os resultados que ele gera não são iguais aos do teste na esteira. Por exemplo, no primeiro limiar, o CPXL já exige uma frequência cardíaca e um consumo de oxigênio bem maiores.
Lá no segundo limiar, a percepção de esforço nos músculos é mais alta. E no esforço máximo? O VO2 máximo final acaba sendo um pouco menor, mas a pessoa sente que os músculos cansaram muito mais. É uma resposta do corpo totalmente diferente. Por isso, a conclusão dos pesquisadores, que está aqui na tela, é super direta. Eles dizem que o teste com elástico provoca respostas fisiológicas e de percepção diferentes, e que, por isso, os dois testes não devem ser usados como se fossem a mesma coisa. Não dá para trocar um pelo outro. São ferramentas diferentes, para trabalhos diferentes. E esse gráfico aqui deixa uma dessas diferenças bem clara, olha só. Ele mostra a frequência cardíaca lá no primeiro limiar ventilatório VT1. No teste de esteira, a média foi de 105 batimentos por minuto. Já no teste com elástico, pulou para 115. Ou seja, logo no começo do esforço mais pesado, o coração já está trabalhando bem mais no teste do elástico. Isso mostra como a exigência para o corpo é diferente desde o início. Certo? Então, no fim das contas, para que serve essa ferramenta nova? Onde que a gente usa isso na prática? Bom, o CPExcel se mostra como a ferramenta certa para o trabalho certo. Ele é barato, super portátil, seguro para um monte de gente diferente e dá para usar em qualquer cantinho. Mas a grande força dele, o pulo do gato, é que ele é a ferramenta perfeita para avaliar e principalmente para prescrever treinos que usam resistência elástica. Faz todo sentido, né? E essa, no final, é a grande mensagem. A ideia aqui não é jogar o padrão ouro fora, de jeito nenhum. A ideia é adicionar uma ferramenta nova e especializada na caixa de ferramentas dos profissionais de saúde e de educação física. Uma ferramenta que torna a avaliação física personalizada e segura, muito mais acessível para todo mundo. Então fica aí a reflexão final. Será que a chave para popularizar de vez o fitness personalizado não está só nos laboratórios super tecnológicos, mas também na criação de mais ferramentas assim, simples, específicas e inteligentes?